Bem, o merecimento do Corinthians, né, campeão brasileiro, é evidente, até chover no molhado falar sobre isso, né? Há meses destacamos, comentamos, analisamos, discutimos, debatemos sobre como o elenco, que não é o mais caro do Brasil, conseguiu tamanha supremacia sobre os seus rivais. Mas é importante frisar, né, que, embora não seja o elenco de maior investimento, o Corinthians está muito distante também de ser o primo pobre. Nesse Campeonato Brasileiro, você vê aí o ranking do site Transfer Market, que é especializado em valores de mercado, jogadores de elencos, etc., de ligas inteiras, que o Flamengo e o Palmeiras têm o maior investimento desse Campeonato Brasileiro, os elencos mais caros, colocaram mais dinheiro na formação dos seus grupos de jogadores, né? O Flamengo um pouquinho à frente ali nesse ranking, mas a diferença é mínima, podemos dizer até que estão empatados tecnicamente. Seguidos pelo Grêmio, finalista da Copa Libertadores, o Santos, o Atlético Mineiro e o São Paulo. Depois vem o Corinthians, à frente, por exemplo, do Cruzeiro, né, e de todos os demais times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Chama atenção também o Botafogo, né? Você vê o Botafogo à frente apenas da Ponte, do Avaí e do Atlético Goianiense. Ou seja, o Botafogo ele fica numa zona de rebaixamento, digamos assim, nos valores investidos nas formações dos elencos da Série A em 2017, mas briga por Copa Libertadores. Eliminou 5 campeões na edição atual, né, atual do torneio internacional, só foi eliminado pelo finalista Grêmio e assim mesmo numa disputa muito acirrada, foi semifinalista da Copa do Brasil. O Botafogo faz uma grande temporada com um elenco cujo o valor é mais ou menos o quê? Um terço, um pouco mais, daquilo que Flamengo e Palmeiras colocaram esse ano nos seus elencos, né, nos investimentos dessas duas equipes, e mais ou menos na metade, um pouco mais ali do que o Corinthians investiu. Então o Botafogo realmente chama muita atenção pelo que conseguiu com tão pouco dinheiro investido no seu elenco de jogadores. O Corinthians também chama atenção pela forma como passou por cima dos demais, pelo primeiro turno espetacular, ganhou o campeonato 3 rodadas antes de terminar. Isso tudo é muito marcante. Mas é importante frisar que o Corinthians não chega a ser um primo pobre. O Corinthians está no nível intermediário ali, distantes um pouquinho dos ricos, mas numa situação bem confortável também com relação ao investimento feito. Os jogadores não são tão baratos assim, o elenco não é tão paupérrimo como parece em alguns momentos. Talvez o fato de Flamengo e Palmeiras terem colocado tanto dinheiro na contratação de jogadores tenha feito com que o elenco corintiano, em algum momento, parecesse mais modesto do que realmente é. Repito, nada disso tira o mérito do Corinthians, muito pelo contrário. Mas é legal olhar esses números e perceber que, com bons jogadores, com um elenco de nível médio, um pouco mais, que é o caso do Corinthians, para o cenário atual e organização da equipe, entrosamento com a torcida, entendimento do torcedor com relação à realidade do time quando em campo, com esses elementos, uma ideia de jogo, uma identidade própria na forma de jogar, e o Corinthians adquiriu tudo isso na última década, é possível sim superar aquele que tem mais dinheiro. Especialmente quando os que têm mais dinheiro se equivocam, cometem erros de todo tipo, como aconteceu esse ano com o Palmeiras e com o Flamengo, especialmente. Aí a gente pode colocar também São Paulo, que brigou contra rebaixamento, Atlético, próprio Santos, né? A exceção é o Grêmio, claro, que está na final da Libertadores, que era o seu grande objetivo, e pode ganhar o título sul-americano mais uma vez. Abriu mão, é verdade, do Campeonato Brasileiro, poderia até brigar mais por esse título, mas essa é uma outra discussão. O Grêmio está entregando aquilo que se esperava. Investiu, não tem um elenco barato, você pode ver na tabela que o investimento é bem significativo no elenco gremista, mas está brigando por aquilo que sempre buscou, que sempre quis no ano de 2017, que é a conquista da Copa Libertadores da América, faz a final contra o Lanús da Argentina. Então, parabéns ao Corinthians, né? Uma aula de como administrar bem em campo, comissão técnica e jogadores, os profissionais também que os envolvem, administrar bem aquilo que tem para tirar o seu melhor. E por isso ganhou com o título brasileiro pela 7ª vez, com absoluto e total merecimento. Uma aula, vejamos se outros conseguirão seguir esse caminho. Saudações!